Bom dia, muito bom dia, meus jovens irmãos. Graças ao Senhor, com muito prazer estou aqui junto com vocês nesse momento tão fresco, né? De manhãzinha, buscar o Senhor. Isso é realmente o segredo para todos aqueles que buscam o Senhor, né? Desde manhãzinha, consagrar a melhor hora para o Senhor, onde acabamos de, o Senhor nos dar um sono durante a noite, bem dormido, tal, e aí de manhã acordar, primeira hora, invocar o nome do Senhor, primeira hora, dedicar essa melhor hora para o Senhor, isso não há preço, né, meus irmãos? Graças ao Senhor, é a segunda vez que eu participo disso, da oração 2.0, e é com grande satisfação que estou aqui, e disseram para eu compartilhar como tem sido esses dias da conferência Geração Final. O tema é dar ações de graças ao Senhor, né? Eu vou contar a minha experiência e tal, mas antes gostaria de dizer que por que a gente deve dar graças ao Senhor? Porque nós confiamos nele, nós consagramos tudo nas tuas mãos. Então, se a gente entrega tudo nas mãos dele, depois recolhe das mãos dele, isso significa que a gente não confia nem um pouquinho nele. Se eu dou a carteira, minha carteira de dinheiro para alguém, né, também essa carteira não tem muita coisa, né? Não tem muito dinheiro, não tem muito valor, mas, de qualquer maneira, para mim, tem um valor, né? Então, se eu entrego para alguém, e se alguém guarda essa carteira para mim, é porque eu confio nessa pessoa, né? Então, nosso Deus também, nós guardamos tudo para Ele, então Ele é de confiança. Irmãos, Deus é fiel, ele nunca falha com a gente, ele nunca falhou e não vai falhar. Às vezes há momentos que a gente fica com dúvida, essa dúvida, será que Deus mesmo, nosso Senhor Jesus, vai cumprir isso com a gente e tal? Será que ele vai ser fiel com a gente em todas as coisas? Irmãos, pode ficar tranquilo que ele é fiel, né? Por esses anos todos da minha experiência de vida cristã, né, que hoje eu sou casado, tenho um filho, e minha neta está chegando, né, graças a Deus, tudo isso é uma longa jornada, né, e em tudo, tive muita experiência sozinho e juntos com os irmãos, com a família também, nunca o Senhor nos faltou, né? O Senhor sempre foi fiel, e por isso que precisamos dar graças ao Senhor em todo momento, né? Porque nós sabemos que Ele vai fazer de acordo com a sua vontade. Amém? Porque se a gente orou ao Senhor, Senhor, eu oro por isso, né? Mas seja de acordo com a sua vontade, né? A sua vontade é melhor para nós. A sua vontade é boa, é perfeita, não é verdade? Então, quando nós falamos isso, que Senhor, faça-se a sua vontade, o Senhor vai fazer a sua vontade. E o Senhor vai fazer o melhor para nós, né? Sempre visando o melhor para nós, né? Então, às vezes, quando você pede ao Senhor uma coisa, né, e você, de repente, a coisa não dá certo, aí você fica triste, você fica emburrado, você joga a culpa no Deus e no Senhor. Senhor, por que você não me ouviu a oração? Né? Por que você não fez isso de acordo com que eu orei ao Senhor? No momento, a gente não entende por que ele não atendeu a nossa oração. A gente fica triste, emburrado, fica vários dias sem orar, deixa de invocar o nome do Senhor, só porque o Senhor não fez aquilo
que a gente pediu em oração, oramos fervorosamente, gastamos tempo, levantamos de manhã, de madrugada, oramos ao Senhor para aquele assunto, e aí parece que o Senhor não fez de acordo com o que a gente orou, né? Na hora a gente não sabe nada, a gente está numa escuridão tremenda, por que aconteceu isso com a gente? A gente se pergunta, Senhor, por que isso aconteceu comigo, né? Eu orei ao Senhor, antes de fazer isso, eu orei ao Senhor, né? Eu quero contar uma experiência que meu pai teve, né? Ele começou a servir ao Senhor muitos, né? Não é tão cedo assim, mas quando ele começou a servir ao Senhor, ele entregou de cabeça. Então, ele entregou seus bens para servir o Senhor, tudo, né? E uma vez teve a oportunidade de ele montar uma empresa para ganhar dinheiro para sustento da obra, porque você sabe que a obra do Brasil, no começo, era muito difícil, então faltava recursos financeiros para poder, né, assim, financiar várias obras do Senhor, assim, e tal. Então, irmão Doug foi assim, diante do Senhor, e o Senhor abriu uma porta para ele, de montar um negócio, tal, né? E queria dizer para vocês que, na época, era um negócio muito bom, que era lâmpadas compactas, essas vocês conhecem a lâmpada fluorescente, que é grande, bem comprido, fininho, né? Depois descobriram um tipo de lâmpada pequeno, bem compacto, assim, e bastante econômico, que é antecessor ao LED, né? Então, bastante compacto, muito econômico, é uma luz fria, não é quente, porque quente queima muito, mas essa luz fria tem mais durabilidade. Isso era inédito no Brasil, não tinha isso. Então, irmão Dom teve a oportunidade de montar uma sociedade com alguém lá, com uma fábrica lá na China, porque na época, não sei agora, mas na época, mão de obra na China é baratíssimo, né? Estava começando a industrialização ali, tudo era conveniente para montar uma indústria lá. E ele, então, investiu muito de dinheiro, claro, sem dúvida nenhuma, ele orou muito também, e o Senhor foi abrindo as portas, né? Então, ele fala assim, puxa, esse é o caminho do Senhor, o Senhor quer que eu faça isso. E foi investindo mais dinheiro, emprestou dinheiro do banco e tal, para montar uma indústria lá, e aí começou a fabricar, né? E, bom, para encurtar a história, irmãos, se ele fosse bem sucedido de trazer as lâmpadas da China para cá, ele ia ser milionário, porque aqui no Brasil não tinha isso. E aí você economiza a luz, a conta de luz, coisas assim que todo mundo quer, inclusive o governo, né, apoiava isso, essa iniciativa de economizar a conta de luz, essas coisas. Mas, irmãos, fez a primeira importação, veio um container cheio daquelas lâmpadas, irmãos, vocês não acreditam, joga no mercado, as lâmpadas começam a quebrar, assim, uma vida útil muito pequena, né? Começou aí, irmãos, a primeira vez você tem que entrar forte, entrar bem para ganhar o mercado, né? Mas se você falhou uma vez na primeira, você acabou, ninguém mais tem confiança em você. E aí, irmãos, aí só foi andando para trás, mas aí, irmão Doug estava muito pressionado,
e aí até compartilhou com a gente, poucas pessoas, né? Depois que aconteceu, ele perdeu muito dinheiro, herdou uma dívida no banco e tinha que pagar, até negociou com o banco, ia pagar pouco a pouco, tal. E aí a questão é, por que que o Senhor, né, não deu sucesso para esse negócio? Era muito bom, era para que a obra deslanchasse aqui na América do Sul, é o que precisava demais, né? E as igrejas começaram a crescer, surgiram vários irmãos que querem cooperar na obra, só que tinha essa restrição, que se tivesse dinheiro, a obra ia avançar muito mais, né? Mas ele orou ao Senhor, e o Senhor abriu as portas para ele, ele foi avançando, né? Mas, de repente, não deu certo, né? Aí, no momento, ele ficou muito perplexo diante do Senhor. Senhor, mas eu orei ao Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, eu orei ao Senhor. Por que essas coisas acontecem, né? Mas aí, depois de algum tempo, o Senhor, pouco a pouco, parece que o Senhor não responde na hora, porque se ele respondesse na hora, parece que a gente não ia entender, ia ficar argumentando mais ainda. Então, ele deixa dar um tempo, né, para esfriar as coisas, e a gente começa a refletir melhor por que aconteceu aquilo, e era realmente, com esse negócio que ele ia fazer, ia tirar ele do foco, que era ajudar os irmãos na palavra. Ele corria vários países dando a conferência, essa palavra ministerial, essa palavra profética que nós estamos falando hoje, recebendo hoje, naquela época, veja quanta necessidade tinha com as igrejas crescendo, surgindo, né? A demanda pela palavra profética era muito maior, mas era muito grande mesmo, né? Então, se ele tirasse o foco, a atenção dele, e compartilhar essa preocupação, além da palavra, com os negócios, não ia dar certo, não ia dar certo. Então, como diz a Bíblia, né? Nós não podemos servir dois senhores, né? Só podemos servir um só Senhor e dedicar esse Senhor, né? E é o nosso Senhor Jesus, ou as riquezas. Não tem como você conciliar servir o Senhor e servir o negócio que te dá dinheiro. Então, o irmão Doug, então, entendeu e começou a dar graças ao Senhor, né? Mas ainda que um pouco tarde, graças ao Senhor, mas graças ao Senhor, o Senhor lhe deu graças para superar tudo isso, né? Então, isso é uma grande coisa, mas trazendo para o nosso dia a dia, é parecido, esse é o princípio do Senhor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, eu acho que todos conhecem esse versículo, é famoso, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Por que para convosco? Porque o Senhor, Ele quer, né, que nós demos graças em tudo, agradecê-lo em tudo, em todas as coisas, não só grandes coisas, mas coisas pequenas no nosso dia a dia, devemos dar graças ao Senhor, né? Então, muitas vezes, a gente entra num dilema, tal, e aí, às vezes, a gente ora o Senhor, tal, e o Senhor aparentemente nos abre um caminho, mas o que está envolvido é a nossa alma. Nossa alma parece, no momento, parece-nos que o Senhor está aceitando, mas, na verdade, é a nossa alma que está operando ali, atuando ali, né? Então, bom, enfim, quando você dá graças ao Senhor, o que acontece, né?
como disse, você entrega o Senhor, porque tudo, então, tudo ele vai guardar a gente, porque no momento você não sabe por quê, mas na frente você vê, puxa, graças ao Senhor que eu não entrei nessa, né? Graças ao Senhor que o Senhor fechou as portas, porque se eu tivesse entrado nisso, ai, 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 que dor de cabeça que ia dar para mim, e o Senhor me guardou. Somente depois que a gente consegue enxergar isso, por que o Senhor fez aquilo, né? Não cumpriu o que a gente queria. Então, irmãos, vamos dar graça ao Senhor antecipadamente. Vamos dar graça ao Senhor antecipado. É o que o Senhor quer. É sucesso? Dá graça ao Senhor. É insucesso? Dá graças ao Senhor também, né? Muitas vezes, é coisa simples, né? Por exemplo, irmãos que querem ir para determinada cidade, já está determinado em ir, preparou tudo, tal, orou ao Senhor, o Senhor disse vai, e aí, de repente, acontece alguma coisa, e não pôde ir, é uma força maior que impediu de ele ir. Então, ele diz, puxa, Senhor, por que eu perdi aquele compromisso lá por causa desse problema? Por que eu não pude ir? E aí, irmãos, foi assim, até fatalidade, né? Ele depois soube que esse avião que ele ia, né, tinha comprado passagem e tudo, teve um acidente incrível, né? Então, vitimou todo mundo, né? Então, o Senhor salvou uma dessa. Então, por exemplo, esse é um exemplo bem catastrófico mesmo, mas é para a gente perceber que o Senhor está cuidando da gente, ele evita certas coisas, né? Apesar de a gente ter pedido tal, mas ele sabe que está na frente. Você consegue enxergar o que está na sua frente? Você não consegue enxergar. Mas Deus enxerga tudo, ele sabe da nossa vida inteira. Então, ele quer evitar certas coisas, né? Que é para o nosso bem. Então, se nós temos esse Deus que vê tudo e cuida de nós, por que não dar graças a ele antecipadamente, né? Então, ele é digno de nós darmos a dizer para ele, Senhor, muito obrigado, né? As coisas, sim, no dia a dia, Senhor, obrigado, Senhor, muito obrigado, graças ao Senhor, graças a Ti, Senhor, tal. Então, isso tem que ser a nossa prática, né? Agora, eu só quero contar uma outra experiência, que mais recente, né? Em 2017, o irmão Dong, meu pai, ele faleceu, né? Em setembro. Olha só, e a gente, né, eu como filho, e meus irmãos, minhas irmãs, nossa oração era no sentido de que ele se recupere, né, da doença, de tantas coisas que o acometia, né, tal, e a gente também pedia oração para as igrejas, então, por causa do Mondong, porque Mondong era conhecido, assim, mundialmente, dentro do âmbito das igrejas, né, então começaram a orar, e o Senhor dava um pouco de saúde para ele, depois caía novamente, ele ia para Piracicaba, por exemplo, da conferência, não consegue dar, tem que voltar, ia para o Ribeirão Preto, a conferência está tudo preparado para ele, de repente, na última hora, não conseguia, passava mal, e tinha que trazer ele para São Paulo, ia direto no hospital, era essa a coisa, mas a gente orava, Senhor, não pode, Senhor, o irmão não pode ir, e tal, porque ele tem muito compromisso, Senhor, o Senhor tem muita coisa para ele fazer ainda, Senhor, esse era o sentido da nossa oração, mas como o físico dele já não estava aguentando, ia piorando, chegou um momento, irmãos, que ele tinha que ser alimentado pela via nasal, às vezes entubado, né? Tinha momento que ia ser entubado, e
como o pulmão dele produzia muito catarro, você sabe que muito catarro no pulmão, você morre afogado. Então, 3 vezes por dia, tinha que enfiar um tubo lá dentro para aspirar catarro para fora. Isso, meus irmãos, ele sofria tanto com isso, né? Era muito ruim esse tipo de procedimento. E a gente orando, né? Ah, Senhor Jesus, não. E mandava as igrejas orar, Senhor Jesus, tal. A gente não admitia que ele morresse, porque ele tem uma agenda para cumprir aqui na terra ainda, tal. Então, nós estávamos assim, nesse ritmo, tal. Na verdade, era nosso coração egoísta de mim e de meus irmãos, porque nós não queríamos perder nosso pai, né? E ele sofrendo lá, e nós cá também, né? Mas, irmãos, quando nós entendemos isso, né? De que o Senhor, ele estava sofrendo muito e que o Senhor estava o chamando, aí começamos a dar graças ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela sua vida, muito obrigado porque nós temos um pai assim que dedicou a vida toda para ti. Senhor Jesus, se o Senhor quiser levar, Senhor, faça a sua vontade, não vamos segurá-lo aqui, ele está sofrendo muito, e nós também. Eu queria mostrar um versículo para vocês, que poucas vezes eu compartilho, em Filipenses, deixa eu ver aqui, Filipenses capítulo 1, né? É estranho que o Paulo disse aqui, no capítulo 1, 21, porquanto para mim o viver é Cristo, e olha só, e o morrer é lucro. Você não entende isso, por que morrer é lucro? Não é verdade? Morrer para mim não é lucro, eu quero viver, não é? Mas ele continua, entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que de escolher, não é verdade? Então, ele estava num impasse entre viver e morrer, né? Porque viver, ele tinha que né, continuar sofrendo a perseguição, a pressão, né? Mas ele tinha realmente um foco de ajudar os irmãos, com a presença dele, os irmãos, as igrejas seriam ajudados. Então, ele fez isso, essa escolha. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir, olha só, tendo o desejo de partir, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ou seja, Paulo afirma aqui que ir para o Senhor, ou seja, morrer, né, ir para o Senhor, é incomparavelmente melhor. Por quê? Porque você sabe, né, tem a história do o rico e Lázaro, né? Então, tem o seio de Abraão, certamente, se Paulo morresse, ia ficar no seio de Abraão, que é um lugar super agradável, super confortável, ali tem o amor do Abraão, né, tudo. Então, ali ele ia ser muito bem tratado. Então, mas Paulo falou isso, que é incomparavelmente melhor. Mas o Paulo preferiu, versículo 24, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então, Paulo estava pensando, estava mais preocupado com a situação de crescimento dos irmãos. Então, por causa dos irmãos, mesmo com sofrimento, ele decidiu ficar mais tempo na carne. E ali, 25, ele fala, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, né? Para o vosso progresso e gozo da fé. Então, essa decisão do Paulo foi acertada, né? Porque ele queria ir para o Senhor, porque ele era incomparavelmente melhor, mas por causa dos irmãos, por causa da situação da igreja, ele decidiu permanecer vivo para ajudar os irmãos, né? Esse coração totalmente voltado para o Senhor e tal.
Então, quando aquele dia o Senhor mostrou para nós esse versículo, puxa, nosso coração, então, já disse, Senhor, né? Faça-se a sua vontade. Começamos a agradecer ao Senhor, né? Como diz, pela vida que o Senhor, pela vida que o Mondog teve, pelo chamamento que o Senhor fez na sua vida, tal. Não só ele, como conduzir toda a família, né? Para o caminho do Senhor. Isso é o que é mais importante. Ele já correu essa carreira aqui na terra. Então, Senhor, o Senhor pode levar. Começamos a agradecer, e realmente, irmão, o Senhor não levou ele repentinamente, porque ele já estava muito ruim. O Senhor esperou vir à conferência em setembro, quando as igrejas estavam aqui, os irmãos estavam aqui presentes, aqui no auditório da Estância Árvore da Vida, né? Cabe milhares e milhares de irmãos, estavam todos aqui, e no meio da conferência, o irmão Doug faleceu, né? Foi para o Senhor. Então, nós estávamos em paz, e o Senhor, para honrá-lo, para honrar o irmão Doug, né? Foi no meio da conferência, onde estavam as igrejas que ele tanto amou, né? Tanto dedicou, né? Seu tempo, sua obra, seu dinheiro, era fruto, né? Era resultado do seu trabalho ali, e os irmãos puderam participar do velório dele. Puxa, isso é tremendo, como o Senhor honrou, né, meu pai, até no último dia, até no fim, mesmo na sua morte, ele foi honrado, porque ele estava com as igrejas, né, participando, né, do seu velório. Puxa, nosso coração ficou tremendamente confortado, e realmente deveríamos ter dado graças ao Senhor antes disso, né? Senhor Jesus, muito obrigado, né? Que o Senhor faz tudo certo na nossa vida. Tá bom, meus irmãos? Então, eu quero deixar essa pequena palavra que possa nos ajudar, nos encorajar, né? Amém. Que vocês continuem assim, que vocês são um grupo muito seleto, já estamos com 270 pontos aqui. Ó Senhor Jesus, muito bom ver um grupo de jovens assim, buscando o Senhor. Como me alegra o coração, né? Nos alegra a todos. Amém? Jesus é o Senhor.